Fala, família Palmeiras, mais um ano chegando na final. São 7 finais seguidas, né? 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. 7 finais seguidas do Palmeiras. É final pra caramba. Eu, particularmente, só vi Campeonato Paulista com o Luxemburgo, né? Que foi em 2008 e 2020. Para quem não sabe, o Luxemburgo ganhou em 2020, não foi o Abel Ferreira. E, bom, eu só vi campeonato com esses dois, cara, com o Luxemburgo e com o Abel. E a 7ª final seguida do Palmeiras. É final pra caramba, mano. Mas, cara, falando um pouquinho do jogo, né? O jogo foi muito bom. Eu acho que o Palmeiras poderia ter feito mais, poderia ter jogado melhor, poderia ter feito mais gols, mas não acho que o Palmeiras jogou para fazer gol, acho que o Palmeiras jogou para administrar. E bom, a vitória do Palmeiras incomoda muita gente, né? Incomoda muito jornalista, incomoda muito setorista e incomoda também muito influência. O Mauro César disse essas seguintes palavras: nessas condições do Palmeiras e São Paulo, né, que foi o jogo perde muita graça. Mando de campo, jogo único e piso de plástico. Você dá muita vantagem para um time só. É muito difícil para qualquer adversário mudar esse cenário. Cara, o mais importante aqui, o Palmeiras tem o Allianz Parque. O Allianz Parque não pode ser utilizado, o Palmeiras joga no Barueri, na Arena Barueri, na Crefisa. Por quê? Porque a presidente Leila Pereira é dona da Arena Crefisa. Quando você é dono de alguma coisa, você faz com aquela coisa que você quiser, dentro da lei, obviamente. E no edital da Arena Barueri estava que tinha que ser o gramado sintético. Ou seja, mesmo se a Leila não quisesse, ela teria que colocar para poder arrendar o estádio, né? E essa narrativa criada pela imprensa, além de cansativa, ela é burra, porque basta você olhar a droga do edital. O edital está lá, tinha que ter gramado sintético. Não tem o que fazer. E bom, quando você é dono de alguma coisa, você coloca aquilo que você quiser. E é simples assim, a Leila é dona do estádio e ela também, de acordo com o edital, ela quer grama de plástico. Foda-se se você não gosta. O problema é seu. A Leila vai pôr no estádio dela o que ela quiser. E tá tudo bem, mano. Tá tudo bem. É só mais um péssimo profissional. Péssimo profissional, ele manja muito de Flamengo. De Flamengo ele manja bastante. Mas com profissional é bem ruim. Bem ruim mesmo. E bom, passando para outro, né? Que gosta muito de se aparecer às custas do Palmeiras. O Arnaldo Ribeiro também disse isso aqui. O Arnaldo Ribeiro, que para quem não sabe, ele é São Paulino, tá? Só espero que o São Paulo não tenha nenhuma sequela física por conta desse campo maldito de plástico. Extremamente desnecessário essas palavras, né? Maldito de plástico, extremamente mal colocado essas palavras. Onde não dá para praticar futebol. Detalhe, o São Paulo, nesses últimos 10 anos, ele é um dos piores visitantes de todo o território brasileiro. O São Paulo não joga só em gramado de plástico, né? O Palmeiras, nesses últimos 10 anos, isso é dado, tá? O Palmeiras é um dos melhores visitantes. Então por que, caralhos, São Paulo reclama tanto de gramado de plástico? São Paulo entrou em campo com 3 jogadores extremamente velhos e lentos. Isso porque eu nem estou falando do Luan. Ou seja, você tem 3 jogadores na frente que pouco ajudam a marcação. É verdade, bem verdade que o Caleri se mata, mas honestamente é outro jogador ruim. Então você tem esses jogadores que pesam muito no elenco, no time, né? E não jogam nada, não contribuem para a marcação. Ah, mas, mano, futebol hoje, você tem que jogar e tem que marcar. É por isso que o Abel tem tanto tesão no Arias, porque ele faz isso. O Maurício ontem jogou muita bola, mas por quê? Porque jogou e também marcou. E é normal, é o futebol moderno, tá, o futebol total, que o Abel tanto prega. E, cara, a narrativa da imprensa, ela chega a ser um tanto quanto esquisita. Porque, para pensar, esses jornalistas, antes, eles tinham acesso aos treinos, a também mais coletivas, você tinha um acesso ali ao treinador de uma maneira mais fácil. Hoje em dia, acho que depois da pandemia, a gente pode se dizer assim, né? Ficou tudo um pouco mais difícil, você não tem acesso aos treinos, você só pode perguntar na coletiva, é bem difícil. Então, chega muitas vezes, eles compartilham até desinformação, como nesse caso, de que não sabe por que o gramado da Arena Barueri é sintético. Sabe, tem um edital lá.
no edital só poderia ser sintético. Não tem o que fazer. E outra, a Leila é dona do estádio, ela põe o gramado que ela quiser, cara. É assim que funciona numa relação. Eu lembro, em 2016, 2017, se falava muito de mecenas, né? Muito de mecenas, que o futebol tinha muito mecenas, mas esses mesmos jornalistas esquecem que o clube dele foi patrocinado por estatal, Petrobras, Caixa, e vou parar por aqui, porque não preciso falar de outros. Dentre tantas outras coisas, o jornalismo hoje, principalmente no futebol, ele é entretenimento para a sua bolha. Todo mundo sabe que todo time que todo mundo torce, basicamente, e cada um fala para sua bolha, cara. Cada um agrada a sua bolha. Não tem mais. A informação, ela se limita à sua bolha. Você manja muito do seu, você não manja muito do. Por exemplo, o Mauro César, eu acredito que ele nem vê jogo do Palmeiras. Porque não é possível. Muitas vezes ele comenta algo que ele não parece, nitidamente que ele não viu. O Ronaldo Ribeiro, eu acredito até que ele veja jogos de outros times, mas olha, acho que ele se aprofunda muito no São Paulo e tá tudo bem, é o time que ele torce, enfim. Mas, cara, fica muito vazio, fica muito vago o comentário, como do senhor Mauro César, que nitidamente não sabia do edital, né? Enfim, Palmeiras ganhou, vai jogar a final e tudo que indica a primeira final vai ser em Barueri, cara. Vai ser em Barueri, tá tudo bem. O Palmeiras jogou o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista inteiro em Barueri. E ok, né? Até porque não tem muito o que fazer nesse momento. Né? Barueri se tornou a casa do Palmeiras nesse momento e tá tudo bem. Eu acho que tá tudo bem. Termina o Paulista lá, vem pro Allianz e joga o Campeonato Brasileiro no Allianz. Informação importante. Tem jogadores do Zenit, né? Que podem ser colocados no mercado no meio do ano, especialmente se for campeão russo, de acordo com o jornalista Bruno Andrade da ESPN, né? Ele até tem um programa de manhã que é o Fala Fonte, com o André Hernan, entre outras pessoas, até o Bruno Vicari. O Nino, o Wendel e o Luiz Henrique pode ser colocado no mercado. Eu acho isso bem esquisito, né? Visto que o Luiz Henrique não tem nem 2 anos lá, o Wendel até tem bastante tempo lá, inclusive fala aqui que ele pode ir para a Itália, né? E o Nino, o zagueiro que o Palmeiras quer. O Fluminense parece que desistiu hoje do Nino. Então coincide muito com essa informação de que o Palmeiras pode, de fato, contratar o Nino no meio do ano. Seria bom. O Palmeiras precisa de zagueiro. O Nino é um bom zagueiro. Eu não acho o Nino das melhores opções. Eu acho o Nino um zagueiro de muito bom passe, mas ele é lento. Eu não sei se isso, ao lado do Gustavo Gomes, vai dar muito certo. O Nino jogava na direita, né, no Fluminense. O Gustavo Gomes hoje joga na direita, mas ele joga na esquerda, joga na direita, pode jogar na esquerda, enfim. Então, não acredito que seja um problema, mas o problema mesmo do Nino, na minha concepção, é que ele não é rápido. E isso pode atrapalhar muito o Palmeiras, principalmente um time que joga pressionando lá em cima, né, nos primeiros 20, 30 minutos do jogo. Enfim. Bom, esse é o pós-jogo. Palmeiras na final vai jogar contra o Novo Horizontino, primeiro jogo em Barueri. A imprensa, de certa forma, se uniu, parece, né, para atacar o Palmeiras. Isso é muito bom. Mostra o lugar que a gente está. A gente toma um lugar que não era nosso. Esse lugar era para ser do Corinthians. Só que o Corinthians é uma bosta, uma zona, não consegue chegar a lugar nenhum. Inclusive foi eliminado pelo Novo Horizontino. Então, é isso, basicamente. Os jornalistas se unem para atacar o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras devia defender mais a sua comunidade, defender mais seus torcedores, porque é bem chato, né? Parece um papagaio. Piso de plástico, piso de plástico, piso de plástico, piso de plástico. Chega a ser uma piada, né? De muito mau gosto.